Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Helena. Hoje vamos fazer uma bolsinha à tiracola. Para fazer esta bolsinha vamos precisar de 4 pedacinhos de tecido, 2 para o tecido principal e 2 para o forro, de 32 cm de comprimento por 25 cm de altura. 2 para a aba de 28 cm de largura por 23 cm de altura. 1 para o bolso de 22 cm por 22 cm. 2 pedacinhos de gorgurão para a alça de 10 cm cada um, 2 argolas, 25 cm de fita decorativa para o bolso, 1 metro de gorgurão para a alça, 70 cm de fita para a aba, intertela para o tecido principal e um botão dimmer. Vamos começar por colar a intertela no avesso dos tecidos principais. Agora dobramos um dos tecidos principais ao meio, direito com direito, dobramos no sentido de 32 cm do comprimento e arredondamos ligeiramente os ângulos da parte de baixo do tecido. Fazemos a mesma coisa no segundo tecido principal e no tecido do forro. Agora dobramos o tecido da aba ao meio, no sentido do comprimento, 28 cm, e arredondamos ligeiramente os ângulos da parte de baixo do tecido. Agora vamos alfinetar esta fita passe-poil à volta da pala. Colocamos o direito da fita com o direito do tecido. Nesta parte arredondada vamos fazer uns piques. Agora vamos passar uma costura e, para facilitar esta costura, vamos utilizar o calcador que utilizamos para costurar os fechos. Agora juntamos tecido principal e tecido do forro, direito com direito, alfinetamos. Agora passamos uma costura pela costura que acabamos de fazer para colocar a fita. Cortamos o excesso de tecido da costura e depois desviramos. Passamos um pesponto à volta, mais ou menos a meio centímetro da bordinha. Vamos alfinetar a pala num dos tecidos principais, marcamos o meio da pala, alfinetamos direito com direito e meio com meio e depois passamos uma costura bem à beirinha. Dobramos o tecido do bolso ao meio, direito com direito, alfinetamos.
Passamos uma costura, vamos deixar uma pequena abertura para desvirar, cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos o bolso. Agora vamos alfinetar e costurar a fita no cimo do bolso. O cimo do bolso é a dobra do tecido. Alfinetamos a fita mais ou menos a 1 cm do cimo do bolso e passamos uma costura de cada lado. Vamos alfinetar o bolso num dos tecidos do forro. Dobramos o tecido para marcar o meio. Fazemos uma marcação a 6 cm a partir do cimo do tecido e vamos alfinetar o bolso a partir desta marcação. Marcamos também o meio do bolso, alfinetamos meio com meio. Costuramos o bolso bem à beirinha e depois passamos uma costurinha ao meio do bolso. Juntamos os dois tecidos principais, direito com direito, alfinetamos e depois fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha e no tecido do forro vamos deixar uma abertura numa das laterais para poder desvirar. Cortamos o excesso de tecido das costuras, desviramos a bolsa do tecido principal. Agora nestes dois pedacinhos de gorgorão vamos passar as argolas. Passamos uma costurinha. Alfinetamos uma de cada lado no tecido principal, bem ao meio da costura, nas laterais. Agora juntamos tecido principal e tecido do forro, direito com direito, e alfinetamos a toda a volta. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da bordinha. Cortamos o excesso de tecido da costura e depois desviramos. Alfinetamos a abertura que deixamos no forro e depois passamos uma costura.
Passamos um pesponto a toda a volta. Agora costuramos a alça. Vamos colocar o botão com os pontinhos à mão. A nossa bolsa está prontinha, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.